Hoje aprenderemos algumas lições com duas mulheres extraordinárias e comuns da Bíblia, mulheres que nos inspiram, as quais têm muito para nos ensinar hoje. Eu estou falando de Marta e Maria. E essa história, gente, só está narrada no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, dos versos 38 ao 42, os quais eu quero ler para que você contextualize comigo essa história. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que texto lindo e que história maravilhosa. Mas para nós introduzirmos essa história dessas duas mulheres inspiradoras, eu quero contextualizar aqui para vocês o cenário a qual Jesus visita a casa de Marta e Maria. Vale lembrar que a visita de Jesus à casa de Marta e Maria, gente, acontece após o percurso, quando Jesus está a caminho de Jerusalém para cumprir nele o propósito de Deus, que era se entregar à morte, e morte de cruz por todos nós pecadores. Aqui Jesus já tinha passado pelo Monte da Transfiguração, e quando ele desce do monte, já era visível em seu semblante a sua resoluta decisão de ir para a cruz. Pois todos nós sabemos que a morte de Jesus abriria as portas do nosso cativeiro e quebraria as grossas correntes da nossa escravidão e nos libertaria para sempre do cativeiro do pecado. E aquela era uma jornada urgente e dolorosa, e nesse itinerário crescia a oposição a Jesus. Ele seria entregue nas mãos dos pecadores. As autoridades judaicas já mancomunavam sua prisão e traição para levá-lo à morte. Entretanto, Jesus marchava para a cruz com uma decisão inabalável. E é nesse contexto que Jesus chega a Betânia. Ali está uma família a quem Jesus amava, que era formada por Maria, Marta e Lázaro, conforme até a descrição de João, capítulo 11, no verso 5. E ali estava uma família acolhedora, que João também escreve no capítulo 12 do Evangelho de João. E é claro, gente, que normalmente Jesus ele não viajava só. Ele estava a caminho com seus discípulos. Obviamente, a recepção lá na casa de Marta e Maria provavelmente deve ter sido não somente a Jesus, mas também aos discípulos. Então a demanda do serviço era muito grande, pois o trabalho de colocar a refeição sobre a mesa era enorme. Então Marta se desdobra no serviço a Jesus e, por outro lado, Maria se concentrava em ouvir Jesus. Este era o cenário entre Marta e Maria. E isso provoca um desconforto em Marta. Ela não esconde de Jesus sua agitação e insatisfação e cobra de Jesus uma postura. Ela quer que Jesus reprove Maria por sua atitude contemplativa e tome partida a seu favor. Porém, Jesus elogia Maria e reprova Marta, deixando claro que uma só coisa é necessária e que Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essas foram as palavras de Jesus confrontando o que Marta havia pedido. E vale lembrar que esse texto aqui, gente, não nos remete a um Jesus que privilegia uns e rejeita outros. Tanto Marta como Maria, elas eram amadas por Jesus. Ambas procuravam servi-lo e oferecer a ele o seu melhor. As duas acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Ambas aproveitavam a oportunidade para agradar o coração de Jesus. Mas Maria, ela recebe um destaque especial, porque a sua atitude fazia parte daquilo que Jesus sempre ensinou e pregava nesses 3 anos do seu ministério. A única coisa que realmente importa é termos uma vida intensa aos pés do Salvador. É sobre isso o Evangelho. E o curioso sobre Maria é que ela aparece pelo menos 3 vezes nos Evangelhos. A primeira vez está destacada aqui no versículo 39 do capítulo 10 de Lucas. Nós vamos ver Maria se destacando aqui pelo fato dela estar aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que Maria aparece está na narrativa de João, no capítulo 11, 32. Ela está aos pés de Jesus para chorar. O próprio João descreve nos versículos 32 do capítulo 11, quando ele diz assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a última vez é no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versos 3. Ela está aos pés de Jesus para agradecer, derramando aos pés dele o que ela tinha de mais precioso. Conforme o próprio João narra no capítulo 12.
Ele diz, então Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, conforme João 12, no verso 3. E aqui nesse texto de Lucas, no capítulo 10, aqui, gente, nós já podemos aprender algumas lições interessantes com esta mulher, que ao receber Jesus em sua casa, ela priorizou assentar-se a ouvi-lo. Acima de qualquer outra coisa, ela entendeu que estar aos pés de Jesus era a melhor escolha. Por isso, já no início, nós aprendemos com ela, em primeiro lugar, que Maria prioriza se assentar aos pés de Jesus e aprender com ele. Conforme o próprio verso 39, que diz que assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Que coisa linda, gente! Aprender com o mestre significava para Maria a coisa mais importante desta vida. Nada mais era tão interessante ou prioritário do que para tudo que estava fazendo, para ouvir o mestre. Para ouvir dele, que era a própria vida, aquele que é manso e humilde de coração. Maria estava bebendo daquela água diretamente da fonte, que jorrava para a vida eterna e que a direcionava para a eternidade. Que privilégio de Maria! E ela não perdeu tempo, ela aproveitou toda a oportunidade. Em segundo lugar, é que Maria está aos pés de Jesus. E ela se lança, ela não pensa duas vezes. Ela não se preocupa com a opinião de Marta. Ela não está preocupada se Marta estava incomodada ou fadigada. Ela só queria ouvir as palavras de Jesus. O que eu aprendo com isso, gente? Que não há lugar mais seguro e mais apropriado do que estar aos pés de Jesus. E sempre que Jesus se mostra pronto para falar, nós devemos também nos mostrar prontos a ouvi-lo. Maria tem atenção plena voltada para os ensinamentos de Jesus. Ela está com a sua mente aberta, com o seu coração sedento de Deus. E aqui eu aprendo com Maria que esperar quietamente no Senhor é mais importante do que estar alvoroçados demasiadamente com as coisas deste mundo, que tira a nossa paz, que tira a nossa entrega a Deus, e que o mais importante é estarmos aos pés do Senhor, crendo que Ele sabe das nossas necessidades, sabendo que Ele tem sobre Ele o cuidado das nossas vidas. Ele é a nossa própria provisão. Ele é o nosso consolo, o nosso refúgio. E em terceiro lugar que eu aprendo com Maria. Maria nos ensina que devemos estar aos pés de Jesus com profunda humildade. Quem se assenta, meninas, aos pés de Jesus, demonstra humildade, prontidão, resignação e disposição para obedecer. Maria se deleita em Jesus mais do que no serviço a Ele. Ela buscava as primeiras coisas primeiro. E aqui eu abro um parêntese, fazendo um resumo do conceito de humildade em sentar-se para aprender com Jesus e sobre Ele. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Ou seja, o ativismo religioso tem nos tirado do foco de sentarmos e aprendermos com o Mestre. Porque quando humildemente nos assentamos e nos prostramos perante Ele, tudo em nossa volta se torna supérfluo. O mais importante é aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. E quando em nossos corações há muito mais anseio por aprender com aquele que é a própria vida, as nossas preocupações tornam-se nada para Ele. Nós entendemos que de fato o que verdadeiramente importa aos pés dele é nos quebrantarmos perante Ele e confiar e descansar nele. Glória a Deus. Agora, quais são as lições que nós podemos também aprender com Marta? Marta agita-se de um lado para o outro para servir. É o que Lucas fala nos versos de número 40. Lucas diz assim, nos versículos 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinho? Diga para ela para me ajudar. Está claro que Marta tem um temperamento irrequieto, uma personalidade agitada. Todas as vezes que Marta aparece na Bíblia, ela está dizendo alguma coisa, está servindo a mesa, está em ação, está discutindo, ou seja, ela está dispersa, ela está agitada, irrequieta. E algumas coisas aqui me chamam a atenção com relação a Marta. Em primeiro lugar, que Marta está agitada demais, ou seja, seu espírito está irrequieto, sua mente está aflita, suas mãos estão rendidas ao trabalho apressado, ou seja, servir a Cristo tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. E este é um grande perigo que muitas de nós precisamos rever. E eu até compreendo, dentro desse contexto, que Marta tinha as melhores das intenções. Ela também estava servindo a Cristo. Mas a motivação dela estava inadequada ao propósito, ao perfil do Evangelho do Reino, que nos ensina que o mais importante é a misericórdia do que o sacrifício. É melhor obedecer do que o sacrifício. Ou seja, sempre que o trabalho nos tira da intimidade com Cristo, nós precisamos rever. Nós estamos em risco.
A nossa vida espiritual está em risco. E está explícito nos evangelhos e na mensagem de Jesus, a qual ele pregava, que a parte mais importante da vida cristã é a que só Deus vê. E era isso que Maria se preocupava. Marta, ela estava dispersa. Em segundo lugar, que nós podemos aprender com Marta, que ela estava sempre ocupada. Marta está ocupada com muitos serviços. Queria oferecer o melhor a Jesus, mas acabou perdendo o foco da prioridade. Os muitos serviços privaram-na de um tempo precioso com Jesus. A agitação dos muitos serviços deixou Marta irritada, desassossegada. Querendo dar o seu melhor, ela perdeu o principal, que é estar aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos. E muitas de nós também, meninas, perdemos tempo com as coisas dessa vida, que não nos sobra tempo para estarmos aos pés do Senhor. E o próprio Paulo advertiu a Timóteo que ninguém que limita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 4 ao 5. A palavra de Deus é maravilhosa. Em terceiro lugar, gente, em que podemos aprender com Marta, é que Marta está equivocada demais. Nos versos 40, vocês percebem que Marta censura Jesus por não repreender Maria e censura Maria por não ajudá-la. Ela pensa que Maria está errada e que Jesus está sendo complacente com o erro da irmã. Marta espera de Jesus uma atitude firme. Marta quer induzir Jesus a se colocar contra Maria e a seu favor. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Marta esperava que Jesus culpasse Maria por não fazer o que ela fazia, mas o Senhor a repreendeu por não fazer o que Maria estava fazendo. O que eu observo aqui, que a diferença entre Marta e Maria, é que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria almejava obter muito do Senhor. Em Marta, o que se destaca é a produtividade e em Maria, a receptividade. E Jesus censura Marta no quesito da ansiedade, no interior, da sua agitação, que de forma exterior mostra o que realmente estava em seu coração. E nós aprendemos aqui 3 verdades em que Jesus chama a atenção de Marta. Em primeiro lugar, a censura de Jesus a Marta é chamá-la pelo nome, nos versos 41. Aqui o confronto de Jesus é pessoal, direto e intenso. Jesus chama Marta pelo nome 2 vezes. E Jesus é analítico, ele é enfático. Jesus confrontou Marta porque ele a amava. Ele também nos disciplina e nos corrige porque nos ama, conforme Apocalipse 3,19. Eu repreendo e corrijo aqueles que eu amo. A proposta de Jesus era tirar Marta daquele estado de agitação e trazê-la para os seus pés. Era ali que ela encontraria a tranquilidade, o alívio, o descanso das suas preocupações, das suas ansiedades. O que Jesus queria ensinar para ela é que as coisas dessa vida são passageiras, nos tira do propósito, mas estar aos pés de Cristo faz total sentido. Em segundo lugar, Jesus censura Marta pela intensidade e extensão da sua ansiedade, também nos versos 41. Quando a palavra de Deus disse, não estejais inquietos por coisas algumas, antes das vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, conforme Filipenses 4,6. Marta andava inquieta e se preocupava com muitas coisas. A mente dela, gente, era um campo disputado por muitos cuidados. Seu coração era um mar agitado, açoitado. Ela corria de um lado para o outro e não havia sossego em seu coração, nem alívio em suas obras. Era assim a vida de Marta. Mas em terceiro lugar, Jesus censura Marta por suas escolhas erradas, nos versículos 41 e 42. A censura de Marta a Maria visava desencorajar a piedade e a devoção da sua irmã a Jesus. E ali nos versos 41 diz, e respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mas as muitas preocupações de Marta se mostravam tolas, porque uma só coisa era necessária, era o que Jesus estava ensinando a ela. Assentar-se aos pés de Jesus é o mais importante e a única coisa necessária. O que Marta negligenciou, meninas, era o necessário. Jesus está aqui contrastando as preocupações e os estardalhaços de Marta sobre tantas coisas com uma só coisa que é realmente necessário. Gente, a vida tem poucas necessidades reais. E quando necessário podemos passar sem muitas daquelas às quais dedicamos todo o nosso tempo. Enquanto Marta está preparando uma refeição para Jesus, Maria está se deleitando com uma outra refeição aos pés dele. Jesus elogia Maria, destacando aqui pelo menos 3 verdades preciosas. Em primeiro lugar, Jesus elogia Maria pela sua postura. Maria quedava-se assentada aos pés de Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos.
Ela se deleitava e bebia diretamente da fonte e nutria seu coração com o pão do céu. Ela valorizava mais a presença de Jesus do que o trabalho para Jesus. Isso é fantástico, é maravilhoso. Em outro momento que Jesus elogia Maria, Jesus a elogia pela sua sabedoria. Nos versos 42, Jesus afirma para Marta que Maria escolheu a boa parte. Em terceiro lugar, Jesus elogia Maria pela sua escolha duradoura. Versos 42. Por ter feito a melhor escolha, por ter optado por aquilo que é necessário. O que Maria escolheu jamais lhe seria tirado. Há coisas que escolhemos fazer, mas essas coisas só duram enquanto dura a nossa vida aqui. Mas quando escolhemos estar aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos, fazemos uma escolha que transcenderá ao tempo e terá reflexo na eternidade. Que você possa refletir, que possamos buscar cada dia sermos parecidas mais com Maria. O que importa é conhecermos mais dele através dos seus ensinamentos. Que Deus abençoe a sua vida.